Olá pessoal, boa tarde, né? Hoje quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Nesse exato momento estamos começando mais uma videoaula diretamente da plataforma iônica da FTD. Pois bem, essa semana, né, nós já estamos no finalzinho dela, mas amanhã comemora-se algo assim bem significante, tá? Amanhã comemora-se o Dia da Consciência Negra. Nós sabemos, e desde o início da colonização no Brasil, muito próximo logo do início da colonização, os negros começaram a chegar no Brasil. Eu vou falar um pouco dos negros no contexto do Brasil, né? Nosso contexto nacional. Mas os negros, eles chegaram no Brasil muito próximo ao processo logo no início do processo de colonização. E assim como os índios, eles foram escravizados, e até hoje os negros ainda sofrem bastante com o processo de perseguição, de preconceito e discriminação com a pessoa negra. Já podemos ver nos noticiários diversas situações em que os negros são tratados de forma pejorativa, ou seja, são maltratados, são discriminados pela cor da pele, vivem preconceitos no trabalho, na igreja, na escola, em diversas situações. E todo esse preconceito, essa discriminação que o negro ainda hoje sofre, né, surge como um efeito de como o negro foi reconhecido no início da história do Brasil, principalmente. Veja só, porque se nós analisarmos, o negro chegou aí tratado como animal, como material, né? Os negros que chegaram aí, primeiramente os africanos e tal, para trabalhar como escravos, eles não eram tidos como pessoas que somos hoje, cidadãos livres, que exercem sua democracia, como nós já estudamos nas últimas aulas, que têm a liberdade de expressão, de escolher seu representante. Muito pelo contrário. No início da história do nosso país, os negros eram tidos como pessoas que não eram pessoas, mas sim mercadorias, né? Eu ia lá, eu comprava um negro, ele era obrigado a trabalhar para mim, como, digamos, desculpe-me a expressão, né? Mas era assim que eles eram tratados, como se fosse cão de guarda, como se fosse burro de cangaia, me permita a expressão, muito popular, muito rasteira, mas isso é para que a gente possa entender como tudo aconteceu e de a forma tão grave, tão intensa de opressão da pessoa negra, né? Mas eles eram tratados sim dessa forma, eram comprados e vendidos, se faziam qualquer coisa e desagradava aos seus donos, apanhavam, não é? Passavam fome, eram postos em troncos, eram surrados, não é? Maltratados mesmo. Eram carregados em jaula às vezes, ou por vezes algemados, como um animal, e a gente transporta, e nem todo animal hoje é tratado da forma como os negros eram tratados no início da história. E, tendo em vista tudo isso, criou-se, né, diversos conceitos negativos em torno do negro. O negro, naquela época, onde ele começou a pensar em liberdade, né, onde ele começou a mostrar que ele é gente também, que a cor da pele não define, não lhe diminui como pessoa, né, não lhe tira a dignidade. Eles eram vistos como ladrões, preguiçosos, né, malfeitores, porque eles desafiavam quem dominava na época, não é? Eles desafiavam, eles enfrentavam os senhores de engenho, né, os capatazes, para ir em busca de sua liberdade. Então a gente percebe que o negro ele sofreu muito no processo de ruptura, de romper, de quebrar, né, a escravidão e a opressão em massa no passado. Mas tudo bem. Com a definição da Lei Áurea, eles conseguiram, né, viver a liberdade. Mas essa liberdade, ainda hoje, ela é limitada. Muito mais limitada que a nossa. E a dos brancos, né? Eu não digo nem que a nossa porque eu me considero negro. Então, a nossa liberdade negra é muito mais limitada do que a dos brancos. Muitas vezes a gente chega num lugar e as pessoas nos olham com maus olhos simplesmente pela cor da pele. Não é porque nós somos um pouco mais escuros que o outro. Ou, por outro lado, não acreditam no nosso potencial.
não nos olham aos olhos, mas olham assim, às vezes às vezes não falam, né? Mas expressam comportamentos e nos permitem reconhecer ele assim, e olha pra gente como se nós fôssemos coitadinhos, porque somos negros. Mas, graças a Deus, nós já tivemos exemplos de grandes negros que mudaram a história, que tiveram sua representatividade histórica, não é? Social e política em todo o mundo. Não é? Nós tivemos o grande líder Nelson Mandela, nós tivemos o Barack Obama, não é? Presidente dos Estados Unidos, e também aqui no Brasil tantos outros negros que já fizeram sua história. Inclusive, né, o negro portucalense, que nasceu aqui e viveu até 15 anos, o Zumbi dos Palmares. Né? Nasceu aí na nossa cidade e daqui ele, com 15 anos, foi criado por um padre e com 15 anos ele fugiu, né? Não fugiu, mas saiu daqui e foi lá para a União dos Palmares, onde ainda tem lá os resquícios do Quilombo dos Palmares. Olha que história maravilhosa. Um negro herói tão próximo de nós. E isso sim é motivo de nos orgulharmos enquanto brasileiros, portucalenses, por sabermos a fibra que existe no negro. A fibra de persistência, a fibra de resistência. E, ao mesmo tempo, a esperança de um dia, de fato, tornar-se cidadão respeitado e honrado em toda a nação brasileira. Pois bem, mas isso não está tão fácil, né? Ainda não está muito próximo, porque infelizmente ainda existe um gueto social, pequenos grupos sociais que ainda tentam oprimir a pessoa negra, os quais incluem-se até alguns políticos, né? Que inviabilizam políticas que favoreçam o povo negro. Mas tudo bem, tudo isso nós já vencemos coisas piores e aos poucos nós sabemos que por um processo histórico, de ruptura, de batalhas e de conquistas, nós vamos romper ao longo do tempo. E pensando em tudo isso, no papel e representatividade que o negro exerce na história, né? E amanhã se comemora o Dia da Consciência Negra, né? Eu peço a vocês que estão aí do outro lado da tela que façam uma pesquisa sobre o Dia da Consciência Negra, como surgiu, por que surgiu, né? De onde teve sua origem, que vocês vão ver que tudo isso eu falei está muito ligado a essa data memorável em homenagem à pessoa negra, certo? Então vocês vão pesquisar como e quando e por que surgiu o Dia da Consciência Negra. Esse é a nossa atividade de história de hoje, porque nós sabemos que às quintas-feiras nós temos aula de História e Geografia. Então, de História, a nossa atividade de hoje é pesquisar como, quando e por que surgiu o Dia da Consciência Negra. Aí nós vamos perceber que, a partir das nossas pesquisas, vocês vão ver que tudo que eu falei aqui, muito mais mesmo, tem a ver com essa data, certo? Porque os negros sofrem e ainda sofrerão bastante, infelizmente, para que nós tenhamos uma efetiva e verdadeira liberdade. Pois bem, e em geografia, mudando de assunto agora, né? Depois discutiremos melhor sobre isso aí. Nós vamos estudar a partir da página 304. Nós vamos estudar agora os pontos cardeais e as representações. Não, peraí, desculpem, gente. A semana passada nós estudamos a bússola, né? A semana passada nós estudamos a bússola. E hoje nós vamos estudar, isso mesmo, os pontos cardeais e as representações cartográficas. Aí a partir da página 304. Olha aí, vocês vão ver lá os pontos cardeais e as representações cartográficas. Nas representações cartográficas, os pontos cardeais, que são leste, oeste, norte e sul, não esqueçam, né? São importantes para auxiliar a interpretar as informações e localizar as áreas representadas. Como já vimos, a roda dos ventos, que é a gente olha mais ou menos como se fosse uma estrela, né?
de 4 pontas, é o elemento cartográfico que tem a função de indicar a direção, as direções cardeais nas representações. Observe as imagens das páginas 304 e 305. Exemplos de como a rosa dos ventos está presente em diferentes representações cartográficas. Representação cartográfica é isso aqui, eu representar um mapa de alguma coisa, uma representação cartográfica, tá certo? Ó, nós temos esse mapa aqui, né, que é parte de um mapa de um bairro. Aí nós temos aqui o mapa do Brasil, a sua divisão política estadual, né, os estados e o Distrito Federal. Nós temos aqui um planisfério político, um mapa muito conhecido, ou mais popularmente conhecido, o mapa mundi, né, em divisão política. Aí nós vamos lá. Ao comparar essas representações cartográficas, ou seja, esses mapas, podemos perceber que a rosa dos ventos auxilia na orientação pelos pontos cardeais em todas elas, independentemente da dimensão e do espaço. Observe e em todos os mapas, em todas as representações cartográficas, e nós estamos explorando hoje, tanto a do bairro, quanto a do nosso país e quanto a mundi, existem a rosa dos ventos, indicando os pontos cardeais, certo? Aí aqui, ó, na página 306 diz assim: agora observe os pontos cardeais indicados na planta do bairro onde amigos de Pedro e Felipe moram. Aqui nós temos o bairro, aí temos os pontos, né? Norte, sul, leste e oeste. Temos aí as coisas que tem lá, ponto de ônibus, prédio. Aí você vai observar. Observe a planta acima e, de acordo com os pontos cardeais, complete as frases a seguir com a direção correta. A casa de Pedro está na direção em relação à casa de Fé. Em que direção? Norte, sul, leste ou oeste? O supermercado está na direção em relação ao museu. Em qual as direções? Em qual dos pontos cardeais? Você vai observar e em cada frase dessa você vai colocar um ponto cardeal. Quero lembrar que, só quero dizer para vocês que o ponto cardeal oeste será colocado em 2 frases e o sul não será colocado em nenhuma. É só uma dica, tá? Na página 307 até a página 300. Hoje vamos fazer a atividade apenas da página 307 e 308, tá? Esse da página 309 e 310, nós vamos deixar 309, vamos fazer até a 309 mesmo. Eu ia deixar, mas não estamos na sala, vamos fazer até a 309, tá certo? No primeiro, diz assim: observe a planta abaixo, depois assinale com um X as alternativas corretas. Ela é bem semelhante à anterior, só que aqui, ao invés de escrever o ponto cardeal, você vai marcar com um X, tá certo? Na questão 2, diz assim: observe novamente os mapas da página 305, depois assinale com um X as respostas corretas. Essa questão 2, você vai observar, responder de acordo com os mapas da página 305. Com esses 2 mapas aqui, ó, vai responder a questão 2, tá? E na questão 3, tem assim: com a ajuda de um adulto que mora com você, escolha um dia de sol para verificar o que existe a norte, sul, leste e oeste de sua casa. Desenhe no espaço a seguir o que mais se destaca quando você observa os arredores de sua moradia. Depois, de pronto, mostre o seu desenho aos colegas e ao professor. Como hoje o dia está ensolarado, você aproveita já o dia de hoje para fazer essa atividade e partilhará conosco logo mais às 15 horas no Google Meet o seu resultado. Desejo a você aí uma boa aprendizagem, boa pesquisa. Aprofunde na pesquisa, tá? De história. Vai ser bem bacana. E qualquer dúvida, não esqueça, estarei disponível a partir das 13 horas pelo WhatsApp e das 15 às 16 no nosso encontro diário pelo Google Meet. Um forte abraço no coração de todos, boa aprendizagem, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.